Boa tarde a todos. O meu nome é Sueli Meireles Rezende, eu sou médica hematologista, sou professora titular do Departamento de Clínica Médica da UFMG e queria inicialmente agradecer à comissão organizadora por ter me convidado para falar um pouquinho sobre o avanço do tratamento das coagulopatias hereditárias no Brasil, nesse primeiro encontro técnico-científico dos hemocentros do Brasil. Vou falar um pouquinho dos avanços do diagnóstico, mas vou falar também um pouquinho dos desafios que eu entendo que o programa tenha daqui para frente, para avançar ainda mais nesse programa. Eu começo falando um pouquinho sobre essa família que eu admiro muito e que tem uma história muito trágica devido à hemofilia A, né, que é a família aí do Betinho e dos demais irmãos do Betinho, né, que são aqui de Minas Gerais e são de Ribeirão das Neves. A mãe deles teve 16 filhos e 8 morreram em consequência da hemofilia, sobrando somente os 3 filhos, que são pessoas memoráveis para todos nós. Então, a gente começa falando aqui que, possivelmente, se eles estivessem nascendo hoje, eles teriam tido um destino muito diferente. E é isso que acontece e que a gente vê num paciente com hemofilia, quando a hemofilia não é tratada ou quando acontecem sangramentos graves e que a gente precisa acompanhar esses pacientes, né? Então, esse aqui é um hematoma muscular na região da panturrilha, de enorme gravidade, que exige um tratamento imediato, é uma urgência hematológica, um paciente com inúmeros hematomas de pele também. Isso aqui é um caso de hemofilia adquirida, que nós não vamos falar aqui dela hoje não, nós vamos falar só da hemofilia congênita, e esse aqui são sequelas que a gente via muito frequentemente na década de 90, quem tratou esses pacientes nessa época se lembra de pacientes com uma hipotrofia muscular importante, né, e grandes sinovites e complicações com hemartroses crônicas, levando aí a uma deficiência física permanente. Eu vou falar um pouquinho do programa do Ministério da Saúde, que é esse que pôde trazer tantos avanços aqui para as coagulopatias hereditárias e que tem como missão desenvolver ações que promovam a atenção às pessoas com coagulopatias e outras doenças hemorrágicas hereditárias. E ele está envolvido com o diagnóstico, com a aquisição de medicamentos, com a distribuição desses medicamentos e, consequentemente, com o tratamento dessas doenças. E a atenção a essas coagulopatias hereditárias, ela é centralizada no Ministério da Saúde, na Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, que faz um caminho aqui para os estados, né, em nome aqui das hemorroides estaduais, que tem uma capilaridade para os centros coordenadores estaduais e depois para os centros regionais no Brasil, que são hoje em torno de 150. A história do programa no Brasil, ela já tem aí aproximadamente 20 anos, né, quase 20 anos. Ele começa com aquisições centralizadas de fatores de coagulação em 95, em pequenas quantidades. Depois ele passa a ser gerido por um grupo na Anvisa. Em 2004, ele é finalmente transferido de volta para o Ministério da Saúde. A primeira aquisição de fatores por demanda da coordenação, ela acontece em 2004, e a dose domiciliar ampliada, ela acontece em 2007, implantação do sistema Movida Web, que é o sistema que gerencia o cadastro desses pacientes, foi em 2009. Em 2011, a gente tem um passo importante nessa história, que é a implantação da profilaxia primária e secundária, da profilaxia para o tratamento de imunotolerância. Em 2013, a gente tem um incremento da aquisição dos concentrados de hemácia, dos concentrados dos hemoderivados, e em seguida, em 2019, tem a incorporação do emicizumab. A organização do programa é essa: o Ministério é responsável pela regulação, recomendação, aquisição e distribuição dos procoagulantes, e o gerenciamento de registro e os programas educacionais. E os estados se responsabilizam pelo diagnóstico laboratorial, registro de pacientes, atenção aos pacientes nos centros, a gerenciamento da equipe multiprofissional e assistência farmacêutica. Com relação ao diagnóstico, a gente evoluiu muito, né? Esses são dados de 2002 a 2018,
Então, vocês podem ver aqui que todas as coagulopatias hereditárias, né, e conjuntamente, elas tiveram um incremento enorme, e hoje em dia a gente já tem um platô de diagnósticos que é em torno de 4% de casos novos ao ano. E isso reflete aqui nos números do programa de uma forma geral. A gente normalmente fala muito em hemofilia A, hemofilia B, porque essas são as doenças mais prevalentes das coagulopatias hereditárias. Então, a gente tem aqui, no ano passado, a gente tinha um pouco mais de 11 mil pacientes com hemofilia A no Brasil e quase 5 mil pacientes, dos quais quase 5 mil são pacientes com hemofilia A grave, né? Então, assim, um incremento, né, ascendente de diagnósticos, e na hemofilia B, a gente tem similar também, em torno de 2.200 pacientes no ano passado, com hemofilia B, sendo que aproximadamente 750 são devido à hemofilia B grave, né? Então, vamos colocar em torno de 40% dos pacientes com hemofilia A e B, são pacientes graves, que são aqueles que demandam uma assistência maior, que têm mais sangramento, que são mais graves e que, por consequência, consomem mais recursos do programa. Eu vou falar aqui um pouquinho de alguns dados da Federação Mundial de Hemofilia, que esse é o enquete global anual relativa a 2020, que é o último que foi publicado, e que o Brasil continua sendo o quarto país com maior número de pacientes com coagulopatias hereditárias no mundo, especialmente em relação à hemofilia, né? Isso seguido da Índia, China e Estados Unidos, tá? Estando à frente do Reino Unido e da Rússia, né? Então, a gente vê isso como uma grande capacidade do Brasil e um esforço enorme de diagnosticar esses indivíduos e, por consequentemente, a gente também buscar um tratamento para esses indivíduos. E já falando de tratamento, né, um breve histórico de tratamento das hemofilias, das coagulopatias no Brasil, né, um pouco do que eu já falei, mas importante aqui é a gente lembrar que de 2004 a 2009 a gente teve um importante incremento do elenco de hemoderivados, com mudanças no sistema de compra do Ministério da Saúde, instalação da profilaxia primária, secundária e imunotolerância, e a aquisição do primeiro fator 8 recombinante, que ocorreu a partir de 2012 no Brasil, e veio a possibilitar a instituição, principalmente das profilaxias primária, secundária e da imunotolerância. E, por último, de registro importante que a gente teve foi a incorporação do emicizumab, que aconteceu há 2 anos atrás. Então, hoje a gente tem um elenco extenso de produtos para o programa, que são os concentrados de fator 8 de origem recombinante, plasmática, para hemofilia A, fator 9 para hemofilia B, fator 8 para tratamento da doença de von Willebrand, os complexos protrombínicos e fator 7 ativado, que a gente usa principalmente para tratar pacientes com hemofilia que desenvolveram inibidores, o acetato de desmopressina, que infelizmente é muito subutilizado no Brasil ainda, mas é o tratamento de escolha para hemofilia A leve e as doenças de von Willebrand tipo 1, o ácido tranexâmico, que é um antifibrinolítico que a gente usa para tratar principalmente hemorragias de mucosa e pele de todos os pacientes com coagulopatias hereditárias, e os outros fatores específicos para tratar deficiência de 13, fibrinogênio, e também agora, mais recentemente, a incorporação do emicizumab, que no Brasil foi incorporado para tratar os pacientes com hemofilia A, que fizeram imunotolerância, mas que infelizmente não responderam à imunotolerância. Então, do ponto de vista de efetividade, o emicizumab é altamente recomendável, em especial para esses pacientes. Com relação às aquisições, né, a gente vê aqui um histórico de aquisições de concentrado de fator 8, que é o grande gasto, né, do Ministério da Saúde, desse programa, que começou aqui em 2005 com menos de uma unidade per capita, e hoje a gente está em 2021 com 4,27 unidades per capita. Então, é um avanço muito grande nessa aquisição, né? O início da aquisição do recombinante se deu aqui em 2011, o que propiciou um incremento aí dessa aquisição muito importante.
Com relação à hemofilia B, o concentrado de fator 9, a gente tem também um incremento muito importante, saindo de 0,21 unidades per capita em 2005, chegando aqui em 2021 com 0,72 unidades per capita. E, em comparação com o resto do mundo, né, baseado aqui nesse survey da Federação Mundial de Hemofilia de 2018, que tem uma média de uso per capita de fator 8 de 2,40 em todos os países que participam desse survey, o Brasil está aqui com quase 2 vezes esse uso per capita. E a mesma coisa acontecendo para o fator 9, então muito acima da média global no mundo. E o que a gente acabou de falar, que os avanços nos últimos 10 anos, ele inclui o tratamento de indução da imunotolerância, a profilaxia primária e secundária, e, mais recentemente, a incorporação do emicizumab. Falando de número de pacientes que fazem profilaxia primária e secundária no Brasil para hemofilia A e B, a gente tem também um incremento aqui, são dados a partir de 2007, né? A gente tem aqui quase 700 pacientes em profilaxia primária, né? Tanto A quanto B. Em secundária, a gente tem mais de 5.500 pacientes em profilaxia secundária para hemofilia A e B. E em imunotolerância, a gente tem uma redução que é esperada, porque uma vez que a gente vai tratando esses pacientes, eles vão negativando o inibidor e vão passando a requerer menos o tratamento de imunotolerância. Então, a gente tem aqui aproximadamente hoje, no ano passado no Brasil, 120 pacientes em tratamento de imunotolerância, e muitos outros que já foram tratados, chegando aí a quase 500 pacientes no Brasil hoje que iniciaram o tratamento de imunotolerância. Esses são dados da Letícia, que foi minha aluna de doutorado. A Letícia trabalhou, fez um trabalho incrível estudando a mortalidade de pacientes com hemofilia no Brasil, que foi publicado na revista Hemofilia, e o que a gente viu é que a taxa de mortalidade padronizada no Brasil de 2000 até 2014, ela teve uma redução muito importante, né? E a gente vê aqui nessa curva, em cada um dos anos, em que a taxa de mortalidade ela tem um decaimento muito importante, mas tendo um platô a partir de 2009. Isso provavelmente em função desses avanços todos ocorridos. Entretanto, a gente tem algumas situações em que a mortalidade por hemorragia e hemorragia intracraniana ainda mantém-se alta no Brasil, né? Embora tenha tido esses avanços. A mortalidade nos pacientes com hemofilia devido à doença cardiovascular, ela aumentou nessas décadas, né, de 2000 para 2014, e a mortalidade também por hepatite C e hepatite B também aumentaram nesse período, o que é esperado com os pacientes que foram infectados na década de 90, que a gente sabe bem, principalmente por hepatite C. E a gente também vê um aumento da mortalidade por câncer, provavelmente devido ao envelhecimento populacional. Com relação a registro de pacientes e documentações técnicas, a gente teve um avanço incrível com o advento e a implantação do sistema Hemovida Web Coagulopatias, que quem trabalha aqui com as coagulopatias hereditárias conhece bem o sistema, né? Então ele tem aí a função de estruturar, sistematizar, disseminar dados e informações nacionais e manter um cadastro atualizado de todos os pacientes com coagulopatias hereditárias no Brasil que necessitam tratamento, pelo menos, né? Então a gente foi muito feliz em ter implantado esse sistema, porque hoje ele é o nosso braço direito, inclusive, para determinar ações e políticas dentro das coagulopatias hereditárias. O programa, ele publicou inúmeros documentos técnicos, manuais, recomendações, cartilhas e surveys também, relacionados a todas as coagulopatias hereditárias, que servem aí de base para orientar as pessoas e os médicos e profissionais da saúde que tratam essas doenças, né? E a gente mantém também, o Ministério mantém um perfil das coagulopatias hereditárias no país, que também é publicado todo ano,
e orienta aí os diversos interessados em entender um pouco sobre as prevalências dessas condições no Brasil. E por último, eu queria falar um pouquinho dos desafios, né, do programa daqui para frente, e não só do programa brasileiro, mas de em geral no mundo, né, que hoje a gente sabe que em torno de 70% desses pacientes ainda não são tratados no mundo. Veja bem, somente 30% dos pacientes com hemofilia são tratados no mundo. E nós, no Brasil, fazemos parte dessa fração de 30%. A questão da imunogenicidade, a gente tem uma imunogenicidade dos concentrados de fator 8 que ainda é alta, acometendo aí até 35% dos pacientes com hemofilia A e até 5% dos pacientes com hemofilia B. Os custos em hemofilia, que são cada vez maiores, né, e isso aí é um desafio grande, especialmente para os sistemas públicos de saúde no mundo, e a questão das injeções frequentes, que ainda são uma realidade, mas estão mudando aí com a chegada de medicamentos subcutâneos, como é o caso do emicizumab. Nós ainda não temos um marco legal do programa de coagulopatias no Brasil, então isso é um desafio, né, e é uma questão a se perseguir, né, que eu entendo que seria importante. A questão de ações para reduzir as sequelas das coagulopatias hereditárias, principalmente das hemofilias, nos pacientes mais velhos, principalmente, que não conseguiram pegar a profilaxia primária e secundária, então, incorporação da radicinoviórtese para reduzir essas sequelas, assim como das cirurgias ortopédicas de prótese, principalmente envolvendo prótese de maior durabilidade, são grandes desafios. A questão do preço do tratamento da hemofilia, né, que ele é cada dia maior, né, no mundo todo, né, e os custos e os gastos são muito altos, né, no Brasil hoje, o custo do programa de coagulopatias hereditárias, ele é em torno de 1,7 bilhões de reais, então é um custo bastante alto para a gente pensar aí num tratamento de menos de 30 mil pacientes, né, que é o que a gente tem hoje. E o advento dos novos produtos, né? A gente tem hoje o emicizumab, que é um produto extremamente efetivo, que foi aprovado para todos os pacientes com hemofilia A, com e sem inibidor, no mundo todo, está sendo intensamente utilizado, mas a gente tem aí os outros que estão chegando, o fituziran, o concizumab e outros, principalmente com relação também a esse uso que é subcutâneo, que é mais prolongado, que vem também melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A incorporação do emicizumab, que já foi feita no Brasil em 2019 para esses pacientes com hemofilia A inibidores persistentes contra o fator 8 e que foram refratários à imunotolerância. Então, ainda temos em torno de 100 pacientes no Brasil que estão nessa situação. O protocolo de uso foi implantado e os pacientes estão em uso, né? Então, a expansão dessa incorporação do emicizumab, ela é esperada, ela vai acontecer, mas ela exige ela tem um impacto orçamentário e exige uma fonte de renda para financiar essa expansão do uso, né? E a gente já estou começando muito a falar aí da terapia gênica, né? Todos já estamos ouvindo falar muito, concursos de diversas sociedades sobre terapia gênica, e também é um tratamento de altíssimo custo, né? A previsão aí é que custa aí 2 a 3 milhões de dólares um tratamento de terapia gênica, mas isso ainda é bastante discutido. Ela ainda não foi aprovada, né, pelas agências reguladoras, mas espera-se que em breve é possível que tenha uma aprovação, né? Talvez esse ano ainda ou no ano que vem. E inúmeros trials estão em andamento para terapia gênica, tanto para hemofilia A quanto para hemofilia B. Então, vamos ficar ligados, porque tem coisa nova chegando aí todo dia. E um outro desafio é a questão da aquisição, né, de fatores no Brasil, em que ainda existe uma vigência de uma parceria com a Takeda, né, para a compra de fator 8 de origem recombinante no Brasil, mas nós temos o desafio, né, desse alto custo do fator 8 recombinante, né, para a tecnologia atualmente ofertada.
A condição atual dessa parceria impede a competição com outros produtos, empresas e competidores, e tem esse contrato de transferência de tecnologia para a Imobras, que é um processo em curso e que precisa, né, estar em fase de reavaliação. E, por último, eu vou trazer aqui um resultado do Consenso Europeu, que foi publicado em 2017, e que são propostas para o tratamento da hemofilia, que são propostas para um bom programa de tratamento da hemofilia. Então, esse consenso determina que o mínimo de consumo de fator 8 que qualquer país deveria ter por per capita é de 4, e o Brasil está acima disso. De fator 9, de meio, e o Brasil está acima disso, com 0,72. Tratamento para hepatite C, com os agentes antivirais diretos, que nós temos esse tratamento disponível no programa de hepatite AIDS do Ministério da Saúde, que as pessoas com inibidores deveriam ter acesso à imunotolerância, esse acesso existe no Brasil, que as pessoas com inibidor deveriam ter acesso à cirurgia eletiva num centro treinado para isso, também existe. E que a gente tenha processos de compra que sejam nacional e centralizados. Nós também temos isso no Brasil. E que o tratamento de fatores de vida estendida sejam individualizadas e possam ocorrer. Nós ainda não temos isso no Brasil, né? Os fatores de vida estendida. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar, e destacar aqui que o Brasil foi premiado, o programa brasileiro foi premiado em 2014, muitos de vocês devem saber disso, por ser um programa que mais evoluiu no tratamento da hemofilia no mundo nos 10 anos anteriores, de 2004 a 2014. E também foi premiado num congresso da Sociedade Americana de Hematologia em 2018, com esse Global Capacity Building Award, que é um prêmio que destaca atividades ou iniciativas de destaque de impacto em países em desenvolvimento. E aí, para concluir, eu entendo que o programa de coagulopatias no Brasil teve um avanço extraordinário nos últimos anos, que foi impulsionado por um incremento substancial no quantitativo e elenco da aquisição, pela implantação de novas ações, como profilaxias, imunotolerância e tratamento domiciliar, com a criação de um cadastro único nacional de acesso web em tempo real, pela melhoria do diagnóstico através de programas de qualificação de laboratório e controle de qualidade externo, pela implantação de programas de educação para profissionais envolvidos no cuidado dos pacientes, mas muitos desafios ainda eu entendo que estão aí, né? Eu entendo que avaliar a custo-efetividade dos produtos a serem incorporados agora é um ponto que precisa ser extremamente valorizado pelo programa, incrementar o cuidado do paciente com monitoramento e vigilância, a gente precisa fazer isso, os centros participando, melhorar o diagnóstico das coagulopatias, principalmente doença de von Willebrand inibidor e coagulopatias raras. A educação de pacientes familiares, associações e equipes é um ponto fundamental para que os pacientes possam participar mais intensamente das discussões. A criação de redes de ortopedia, laboratórios de referência, incrementar o uso racional de medicamentos, promover ações para redução de sequelas instaladas nos pacientes, e rever a aquisição do fator 8 recombinante, com vistas a permitir maior competição na aquisição de produtos, e a gente tem os desafios com a judicialização, que estão aí, novamente, principalmente com o uso do emicizumab, que eu acho que é um grande desafio para o programa. E eu vou terminar agradecendo a atenção de todos, me colocando à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Eu queria fechar com essa ilustração, que é de um paciente que tem hemofilia A, que desenhou essa ilustração aos 7 anos de idade, hoje é um rapaz, um adulto, e ele entendia que ser feliz é ser igual. E ele é esse mocinho aqui do meio.